falando aqui. Não começou ainda, Falando agora sim. aqui. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Cássia, aqui do IFRJ Resende, e hoje, com muita alegria, que eu venho apresentar para vocês o Jonathan, né, o nosso convidado de hoje, nosso palestrante de hoje. Eu espero que vocês estejam bem, vocês estejam se cuidando bastante. O Jonathan é um amigo que eu conheci, que eu ganhei no ano passado, né, eu fiz uma disciplina junto com o Jonathan, lá na UERJ, no Rio. E aí, numa conversa, né, num cafezinho, depois da aula, o Jonathan me ajudou a organizar um bimestre, né, com o ensino de lutas. E aí eu pensei, poxa, o Jonathan precisa conhecer os meus alunos, os meus alunos e alunas precisam conhecer o Jonathan, e a semana acadêmica é uma ótima oportunidade, porque a semana acadêmica é um momento, né, de grande interação, né, que nós promovemos momentos para interação entre os servidores do campus. Nós temos alguns servidores aqui, o seu Marcos, o professor André, o João Paulo, temos servidores de outros campi também, temos alunos, alunas, e é uma grande alegria, é um momento muito rico de troca. Então, o Jonathan, ele é professor de Educação Física formado na UF, ele é membro do Centro de Estudos e Pesquisa em Lutas, Artes Marciais e Esportes de Combate no Instituto de Educação Física da UF, é treinador de boxe, defesa pessoal, e hoje ele tem a palavra, vamos aprender um pouquinho aqui com o Jonathan. Antes de passar a palavra para o Jonathan, eu gostaria de pedir para vocês para manterem o áudio e a câmera desligados. E aí, no finalzinho, na hora que abrir para as perguntas, aí vocês podem ficar à vontade para abrir a câmera, para abrir o áudio e trocar um pouquinho com o Jonathan. Vocês também podem ficar à vontade para registrar as perguntas de vocês no chat, e aí no final também a gente resgata, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né, das nossas perguntas. Então é isso, Jonathan, é com você. Muito obrigado, galera. É um prazer enorme estar aqui, né? Eu tinha conversado com a Cássia no ano passado. A ideia, a gente não sabia, né? Ninguém sabia desse lance da pandemia. Então, a ideia seria fazer uma aula presencial, né? E eu acho que seria bem divertido. Fica aí para o futuro, né? Qualquer hora que a Cássia quiser me chamar, eu estou à total disposição. Eu queria agradecer também ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus de Resende. É muito interessante essa questão da semana acadêmica. Eu gostava muito, na época que eu estava na escola, desses eventos. Não só, né, feira de ciência também. Eu acho muito engrandecedor esse tipo de atividade. E eu queria agradecer todos os presentes aqui, né, os amigos, família, os alunos também e outros professores. E eu espero poder colaborar aí com um pouquinho desse meu conhecimento com lutas, que é o que eu amo fazer, né, é o que eu gosto de estudar também. E é isso. Agradecer também meu grupo de pesquisa, lá o CEPLAMEC. A gente tem uma linha de pesquisa voltada para a parte sociocultural e pedagógica, né? Como eu vou falar um pouquinho no final depois, é uma área que ainda precisa de muito estudo. A gente tem uma predominância de estudos da biodinâmica e então a gente está tentando avançar algumas coisas por essa linha aí, tá bom? Então vamos começar. Pode começar a apresentação, por favor. A apresentação apareceu para vocês? Aqui para mim está aparecendo. Então ok. Tá tudo ok, então, com a apresentação, né? Beleza. Mas ela ainda não tá Cássia, isso. ativada. Entendi. Seu A arquivo está apresentação aberto e só não. não está na forma de apresentação, de slide. Então, eu tô apresentando sim. Eu vou colocar de novo, né, para a gente ver se consegue resolver. Ok. E agora? Deixa eu ver. Eu estou vendo sua tela com o mouse, mas a apresentação ainda não está
ainda não começou, né? Ué, Cássia, eu vou tentar fazer uma coisa aqui, que eu tô com... O que acontece? Como eu tô sem a webcam, eu tô usando o celular como webcam. Mas aí eu vou fechar e vou tentar apresentar por aqui. ok. É que tem algumas pessoas no chat que estão vendo a apresentação e tem outras que não. Pode fazer então, Eu André, só porque estou aí eu vendo consigo. o PowerPoint aberto, mas não está na forma de apresentação. Eu É finalizei isso. aqui, vou tentar agora fazer. Tá bom. Cássia, realmente eu estou com um problema. Não sei por que eu não estou conseguindo apresentar nada, nem dividir minha tela. Tudo bem, eu vou fazer de novo aqui e vai dar tudo certo. Vamos lá. É, Aí, me avisa, por favor, eu estou partilhando nesse momento. Ok. Aparece para vocês? Ah, agora foi. agora foi. Agora apareceu. Ah, que ótimo. Então, tenhamos todos uma excelente palestra. Show, vamos lá, galera. Pode passar o primeiro slide. Isso, pode abrir ele todo. Então, galera, primeiro eu vou falar um pouco sobre a terminologia para facilitar, né, na apresentação. Eu vou tentar não enrolar muito também na apresentação por conta do horário. Então, vamos lá. Lutas, artes marciais ou esporte de combate, né? Existe uma diferença nesses termos que também depende de cada autor, mas para nível de apresentação aqui eu vou usar eles como sinônimo, né? E, por exemplo, artes marciais, eu vou dar só alguns exemplos para vocês. Artes marciais costumam estar ligadas àquelas práticas antigas, né? Onde as lutas elas eram usadas como guerra, né? Vem da palavra lá do deus mártir e tal. E os esportes de combate é um termo mais atual que se refere àquelas modalidades que só têm o caráter esportivo, não existe um conceito filosófico ou marcial por trás. Como, por exemplo, o boxe. O boxe seria um esporte de combate. E o termo lutas é um termo mais genérico, né? Que inclusive é um problema acadêmico isso, porque gera alguns conflitos dependendo da tradução com outras línguas, né? Mas é isso. Vamos passar para o próximo slide. Isso. Pode abrir. Isso aí. Então, vou falar um pouco dos documentos oficiais. Os documentos oficiais da educação física que atuam ali ajudando o pessoal da educação física, como o BNCC ou o PCN, eles usam o termo lutas para representar esse elemento da cultura corporal, né? Junto com jogos, ginásticas, danças, esportes e outros. Então, também, por esse motivo, a gente costuma usar esse termo aí para generalizar essas práticas. Pode passar? Então, falar um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular. A unidade, eu vou ler esse parágrafo só para vocês entenderem depois que é importante a gente destacar isso antes de começar. A unidade temática lutas focaliza as disputas corporais nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Dessa forma, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras, como a capoeira, o uca-uca, luta marajoara e etc., bem como lutas de diversos países do mundo, judô, aikido, jiu-jitsu, muay thai, boxe e outros. Por que eu destaquei esse termo da BNCC? Primeiro, para mostrar para vocês como o termo lutas é oficializado, né? E como que a Base Nacional Comum Curricular, ela meio que cria um problema para o professor de educação física, né? Que faz com que o professor tenha que mencionar as modalidades, tenha que trabalhar as modalidades específicas das lutas, e isso acaba sendo
um impedimento, como eu vou falar mais para frente, do professor, tá bom? Tem alguém que está com o microfone aberto, aí eu estou me escutando às vezes aqui. Deixa eu... Acho que foi. Jonathan, consegui aqui, acho que a Cássia estava com o microfone aberto por algum problema, mas acho que já resolveu. Ah, sim, sim. Eu nem vi quem era, estava só dando eco. Não, ela já tinha me dado um toque, desculpa aí. Nada, obrigado. Então, deixa eu voltar aqui. Ah, sim. Então é o seguinte, hoje eu vou tentar mostrar para vocês uma possibilidade da utilização das lutas na educação física, né? Abrir um pouco a perspectiva de como trabalhar com esse conteúdo e para os alunos também conhecerem um pouco como que deve ser feito, como que é a sistematização desses conteúdos, para tirar também talvez um pouco de preconceito que possa existir, né? Então, apesar desse problema que a Base Nacional Comum Curricular traz, ele tem como ser contornado e utilizado, inclusive, na aula. Então, vamos passar para a gente ir avançando. Boa. Vou falar, pode abrir tudo. Vou falar, então, um pouco da história, bem brevemente. Ih, passou direto, peraí. Volta um slide, ô Cássio, por favor. Às vezes ele trava, né, para voltar pro antigo. Isso já aconteceu comigo já. Isso. Boa. Então, galera, eu vou falar então sobre essa transição, né, do período neolítico, que foi quando a humanidade começou a deixar de ser predominantemente caçadora-coletora e passou a se estabelecer em locais fixos, né, com agricultura e desenvolver técnicas de caça e agricultura mais elaboradas, né, usando ferramentas. E isso teve total ligação com o surgimento do que a gente entende hoje como lutas, né, e artes marciais. E até a atualidade, né? Como a gente pode ver aqui na foto, as aulas infantis, com outros vieses muito mais heterogêneos do que o uso para defesa e só, né? Passa para o lado. Isso. Então, vou falar sobre a origem das lutas. Primeiro ponto é o senso comum, né? No senso comum, há divergências nos relatos sobre a origem e a hierarquização das modalidades. Isso acontece porque também tem o fator mercadológico, né? Você sempre tem aquele apelo, você costuma ter, na verdade, aquele apelo do professor que quer validar a sua prática quer consolidar a sua prática como algo tradicional, né? Inclusive lá no grupo de pesquisa é bem interessante, a gente estuda um pouco sobre a origem das tradições e como que isso se desenvolve. Então, é muito comum nas artes marciais você ver o professor falando que a sua luta é milenar, que ela foi usada para defesa e não sei o quê, e o mestre tal é um mestre que sabia de tudo. E então esses relatos eles existem, causam um pouco de confusão, mas quando você vai estudar eles mais a fundo, você vê que não tem um fundamento científico, né, antropológico por trás. Porém, além disso, tem alguns estudos aqui no Brasil, o professor Marcelo, lá do grupo de pesquisa, ele destaca isso em um dos livros dele, que alguns textos aqui no Brasil, eles reforçam esse senso comum, né? O que é um problema porque acaba tendo um caráter pseudocientífico, né? Você, sei lá, vai ler o livro achando que tem um viés científico, mas na verdade só está reproduzindo um achismo, uma crença local. Então, passa para o lado. Então, o que diz a ciência, né? A ciência diz o seguinte, que primeiro que houve uma descentralização no surgimento das diversas práticas de combate no mundo, e elas estão ligadas a esse processo de neolitização que eu falei, né? Que foi esse processo de início da agricultura, o surgimento dos conceitos de lar, de propriedade, de política, né?
E todos esse avanço na humanidade, ele acabou sendo necessário um desenvolvimento de técnicas de defesa para proteger. Imagina, por exemplo, como não foi uma coisa ao mesmo tempo, né? Cada tribo teve o seu período. Imagina uma tribo caçadora-coletora encontra, por sorte ou azar, né? Encontra outra tribo que já está assentada, plantando com um estoque bem maior de comida, e aí dava os confrontos de guerra e tal, pela sobrevivência. Mas como as populações que já estavam assentadas acabavam sendo mais eficientes na hora de se sustentar, eles tinham mais tempo também para desenvolver essas técnicas de defesa. E daí o início de tudo, né? Pode passar para o lado? Não que antes, galera, não que antes não houvesse técnicas de combate, né? Só não era uma coisa sistematizada. Isso. Então a gente pode dizer que as lutas, elas começaram como técnicas desenvolvidas e sistematizadas ainda de modo rudimentar, visando otimizar a proteção da propriedade e do lar, com e sem implementos. E aí implementos, o que eu chamo de implementos aqui, são as armas, né, as ferramentas. Inicialmente elas eram ferramentas para caça e coleta, e posteriormente foram se aprimorando, né, para ficar mais fácil o trabalho e de defesa, né, de luta. Um exemplo disso que eu posso dar aqui é da luta Calicilat, é uma luta filipina de defesa pessoal, né, ensinada como defesa pessoal, que obviamente ela não é do período neolítico, ela é mais recente, só que é para mostrar como que esses implementos eles evoluem. Por exemplo, uma das armas que se usa nessa modalidade é a carambit, que é uma faquinha curva. Ela parece uma garra, né, de bicho. E essa faca, na verdade, ela era usada antigamente para colheita de arroz. E as mulheres usavam muito presa no cabelo, né, no coque aqui, e elas usavam aquilo para se defender. Caso tivesse alguma tentativa de abuso ou algum conflito, eles desenvolveram as técnicas para usar essa ferramenta no combate. Mas é só a nível de curiosidade, isso pode passar para o lado. Então, houveram mudanças na humanidade, né? Então, primeiro eu vou falar sobre o surgimento dos jogos, que também, como a política, como essas relações humanas depois do período neolítico se intensificaram, o surgimento dos jogos aconteceu e em algumas culturas os jogos eles eram a luta, né? Era a mesma coisa, não existia tipo práticas de jogo e práticas de luta, era uma coisa só. A gente pode ver, depois eu vou mostrar uma foto de uma luta na Grécia, e isso foi um fator que mudou também o caráter das lutas, né? A questão das regras, e isso também modifica as técnicas desenvolvidas por causa das regras. Então, pode passar. Crescimento da humanidade, que também foi um fator que colaborou com essa diversificação das modalidades, né? Pode passar para o próximo. O aprimoramento dos implementos, como eu disse, eles inicialmente começaram como ferramentas apenas para colheita e, com o tempo, eles foram se desenvolvendo, ficando mais eficientes nessa prática de defesa e ataque, né? Passa para o lado. E o surgimento de ideologias e crenças, né? Que influenciaram também e modificaram completamente a utilização das técnicas marciais, deixando de ser apenas para a defesa ali da sua propriedade e passando a ser de imposição, né? Como a gente vai ver algumas imagens que eu destaquei, e a gente vê isso na cultura popular. Hoje em dia tem muito dos filmes, né, Vikings e tal, a gente consegue perceber como que técnicas de luta foram se desenvolvendo por causa do surgimento de ideologias e crenças. Pode passar? Isso. Então, essa primeira imagem... Isso, pode deixar as duas abertas. Essa primeira imagem é de um templário, como vocês já devem conhecer, né? Tinha toda lá a questão religiosa e os conflitos com outras culturas. Então, você pode ver na mão desse desenho, né? Um martelo, um escudo, eles tinham armadura, eles tinham técnicas de combate e, por trás dessas técnicas, tinha toda uma ideologia, né? E nos vikings ali, a gente tinha também essa cultura do domínio,
você tinha a crença deles de que se o guerreiro morresse em combate, ele ia para Valhalla, né, que seria o céu deles. Então era a melhor forma de morrer seria guerreando. E isso também influenciou as técnicas para o aprimoramento das técnicas. Pode passar? Isso. Aqui a primeira imagem, né, na esquerda a gente tem a foto, uma pintura do Pancration, que era uma luta grega antiga, e a gente pode ver como que já com essa pegada de jogos, né, de espetáculo, de luta-espetáculo, as pessoas torciam e o lutador tinha prestígio quando ele era um campeão, né? E isso já há milhares de anos atrás. E ao lado direito você tem ali uma imagem de um desenho de dois nobres, né, com essas roupas engraçadas, e eles treinando ali com a espada longa. E aí eu botei essa imagem por quê? Essa é para destacar como que, por exemplo, na Idade Média ali você já tinha as práticas de combate como um treino, não necessariamente para a guerra. Então, às vezes o nobre que está ali treinando com a espada de duas mãos, ele não necessariamente vai para a guerra, mas ele pratica aquilo porque é legal, entendeu? É cool, faz parte da cultura deles lá. Então, pode passar? Beleza, eu vou falar então das novas possibilidades, então vou começar com o processo civilizatório, aqui já na atualidade, né, galera? Esse processo civilizatório tem um autor bem legal que fala disso, que é o Norbert Elias, e o Dunning também, são dois autores, e eles falam sobre como o processo civilizatório mudou a nossa tolerância à violência, né? Como que, conforme vai acontecendo o processo civilizatório, a nossa tolerância à violência ela vai diminuindo, né? E isso também influenciou e influencia ainda as modalidades. Você sempre tem esse dilema sobre a violência e o esporte espetáculo e as regras para preservar o atleta, né? E isso também deve ser abordado, eu acho que nas aulas de educação física é um tema legal para falar com os alunos, claro, dada a idade dos alunos, né? Dependendo do ano. Pode passar? Maior reflexividade humana, que também colaborou com o processo civilizatório e essa questão das novas possibilidades das lutas. Então, o ser humano, hoje em dia, ele tem mais acesso à informação e isso modifica a relação do homem com as lutas. Pode passar? Isso, desenvolvimento pedagógico, que foi uma coisa também que agregou no ensino das lutas. Você vê, hoje em dia, várias práticas que possuem toda uma pedagogia por trás moral, filosófica, né? É uma coisa que foi desenvolvida. E acaba que até algumas modalidades que não possuem inicialmente esse caráter pedagógico, devido à prática e à forma de se ensinar, né, e a relação professor-aluno acaba possuindo também. Isso é uma coisa recente, digamos assim, na humanidade. Pode passar. Maior heterogeneidade dos interessados, que eu vou ter isso porque hoje em dia a gente tem pessoas com deficiência praticando, você tem idosos, crianças, né, turmas mistas, então não tem mais essa de aula só para menino ou aula só para menina, você tem misturado as coisas. Então, cada vez mais há essa heterogeneidade e as lutas, assim como qualquer outra prática, ela vem se adaptando, correto? Vamos passar? Isso. Aí aqui eu peguei duas imagens para ilustrar. É a imagem do Uka Uka, que é uma luta brasileira lá da tribo do Xingu, né, que a gente pode ver como que também é espetacularizado o evento lá. É uma manifestação cultural bem interessante. Eu achei legal essa foto porque lá no fundo tem um índio com um tablet filmando, né? Hoje em dia a tecnologia está em todo lugar e é isso. E a gente tem o UFC, né? O MMA, que é um fenômeno global aí. Tem diversos campeonatos como o UFC, tem o ONI também, o Bellator. E a gente tem essa manifestação de luta espetáculo há milhares de anos na humanidade e poucas coisas mudaram nesse sentido de esporte espetáculo, né? A humanidade ainda gosta disso. Pode passar para o lado? Isso.
Aqui, nesse slide aqui, eu botei o Igor Mancebo, ele estudou comigo, né, foi aluno do Marcelo também, ele participou do grupo de pesquisa e ele me doou essas fotos aqui para apresentação. Ele está dando aula lá em Palm Coast, na Flórida, ele é professor de jiu-jitsu, e eu pedi para ele algumas fotos para mostrar como que as lutas possuem diversas possibilidades de ensino. Então, a gente tem ele aqui dando aula para criancinha bem pequenininha. Aqui você tem a turma dele cheiona ali, cheia de criança. Aí tem adolescente, tem criança, tem menino, tem menina, tá tudo misturado. E é legal isso, essa possibilidade de trabalho. É bem interessante e bem engrandecedora também para os envolvidos, né? Então, pode passar. Isso aqui... Isso, essa primeira foto são pessoas da terceira idade ali treinando boxe. A gente tem, por causa da mídia, né, a gente tende a achar que o boxe é uma luta extremamente violenta, dada o critério de violência atual, mas como qualquer outra prática, se você adapta as atividades e inclui elas, como, obviamente, periodizando certo, pensando no objetivo do aluno, a gente consegue dar aula para qualquer pessoa, né? Na foto do lado direito tem esse projeto. Eu botei as referências em cima das imagens, então no final eu posso disponibilizar para vocês, se vocês quiserem procurar, é bem interessante. É um projeto onde esse professor de Muay Thai ele dá aula para pessoas com deficiência. E eu achei muito maneira essa foto. Então ele atua com várias pessoas com diversas deficiências diferentes. E funciona muito bem, né? Parece funcionar muito bem, a proposta é bem legal. Eu também já trabalhei assim enfim, é incrível. Hoje em dia as artes marciais elas têm diversas possibilidades incríveis. Pode passar para o lado? Isso, pode abrir. Mas afinal, como as lutas devem ser abordadas nas aulas de educação física escolar, né? Que é a questão. Bom, lembrando que a gente tem aquele ponto da BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela impõe, ela tem peso de lei, então os professores têm que seguir ela, mas ela também não é muito específica, ela não dá um suporte muito bom para o professor para esclarecer essa questão. Então é muito importante a gente buscar conhecimento, ler o que tem de atual, né? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje, com um artigo que saiu bem recentemente do professor Marcelo. Pode passar para o lado. Isso. Sim. Primeiro eu vou falar dos possíveis fatores limitantes, né? Então a gente tem aqui a falta de conhecimento sobre as modalidades, que são um possível fator limitante, né? É impossível o professor desenvolver, sair da faculdade depois de ter feito 4 ou 5 anos, né? Dependendo do curso, e sair dominando completamente todas as modalidades e as minúcias, porque a arte marcial ela é um evento muito complexo, muito grande. Então isso acaba sendo um fator limitante. Aí nós temos o vasto número de modalidades, né? Que como eu já falei, pode passar. Falta de materiais específicos, dependendo também da escola, principalmente se a gente for falar de escola pública, às vezes falta material, dependendo do local, e isso é um possível fator limitante. A dependência profissional, no caso, que é quando o professor de educação física ele acaba tendo que chamar um professor de fora, muitas vezes da academia, né? Por exemplo, para dar uma aula de boxe na escola, ou para dar uma aula de judô ou de capoeira, e isso pode ser um problema, não necessariamente vai ser, dependendo da competência lá do professor que está ministrando a aula, mas isso não é o ideal, né? O ideal é que o professor consiga se emancipar nesse sentido. E então essa dependência profissional também é um fator limitante. E o último é o preconceito. Isso. O preconceito ele está presente com as lutas em todos os lugares, né? Então você tem lá desde a direção da escola, muitas vezes, a coordenação pedagógica, os pais dos alunos, os alunos também e
muitas vezes os próprios professores, né, por causa de falta de conhecimento, possuem preconceito com as lutas. E assim, eu não julgo também, porque é o que a mídia passa, é o que dá Ibope, é o que vende, né? É o que vende pay-per-view, são as lutas com aquele trash talk que a gente chama, quando um atleta fica criando rivalidade com o outro. Só que isso é uma dimensão tão pequena das artes marciais, tão ínfima, que é importante a gente, como professor, destacar isso em qualquer espaço, né? Sempre que disponível, a gente explicar que as práticas elas não se limitam àquilo que passa na televisão, né? Pode passar? Isso, pode abrir o slide todo. Aqui, então, eu vou utilizar como organização de conteúdos, né, para a luta na escola, um texto do Marcelo, do professor Marcelo Antunes, lá do grupo de pesquisa, da UF, da professora Alba Rodrigues, que é da Unicamp, e do David Kirk. O nome desse artigo é Ensinando Artes Marciais na Escola, uma proposta de organização de conteúdos. Ele está em inglês, mas aos professores que forem assistir essa apresentação, se eles quiserem, mesmo se não dominar o inglês, lá tem o quadro de organização de conteúdos em espanhol e em português também. Então, fica fácil entender. E esse artigo ele saiu agora, em 2020, tem acho que 3 ou 4 meses. O Marcelo já havia trabalhando há um tempo. Inclusive, na época que eu conversei com a professora Cássia, ele já estava trabalhando, mas a gente não podia divulgar ainda, né? Então, a gente usou como base, naquela época, a sistematização de conteúdo de lutas com base nas distâncias, que é um trabalho da professora Mariana Gomes, lá da Unicamp. Mas isso já foi, assim, a gente tem esse avanço, né? Houve esse avanço aí esse ano e vocês vão entender, eu vou dar alguns exemplos de aula para vocês aqui. Então, passa para o lado. A organização de conteúdos, ela se dá com base nas ações de combate que são comuns a diversas artes marciais, então a diversas lutas, a diversas modalidades. Então, lembrando, claro, que por mais que a organização de conteúdos seja feita com base nas ações de combate, obviamente o professor tem que pensar na formação integral do aluno, pensando na multidisciplinaridade, nos aspectos teóricos também, trazendo as modalidades sempre que possível, mas as aulas, né, elas devem se basear nisso, e é uma forma fácil de preparar o aluno para quando ele sair da escola, ele ter um repertório motor também e conhecimento teórico suficiente em qualquer prática que ele queira seguir, né? Então, as ações de combate, elas são divididas em ações com implementos e ações sem implementos, né? Então, com armas e sem armas. As ações com implementos, nós temos a manipulação desses implementos, e as ações sem implementos, nós temos ali as técnicas de projeção, que são as quedas, né? As técnicas de solo e as técnicas de percussão. Percussão são aqueles movimentos que a gente usa para golpear, né? Tipo socos, chutes e esses movimentos assim. E toda a aula vai ser dividida nisso. Vamos passar para o lado. Isso. Essa é a tabela que está no artigo. Eu não sei se dá para vocês lerem tudo, mas como eu falei, depois eu disponibilizo o slide. Quem quiser também pode pegar meu e-mail no final, meus contatos, e eu disponibilizo isso. E eu também vou destacar algumas coisas aqui, mas só para vocês entenderem. Ó. A gente tem os tipos de ação, que são ali agarrar, puxar, empurrar, desequilíbrio, movimentações corporais, ações de cair, defesas e movimentos especiais, e ataque e contra-ataque, né? E todas esses tipos de ações, nós temos aulas com tipos com tipos de atividade para cada ação dessa, certo? E tanto com implemento como sem implemento. E aí eu vou dar para vocês alguns exemplos daqui a pouquinho. Pode passar para o lado e depois, qualquer coisa, a gente volta na tabela. Então, os tipos de ação. Pode abrir tudo até o final desse. Tem movimentos especiais. Mais um. Aí, beleza. Então, a gente tem aqui agarrar, puxar e empurrar, que são os elementos mais básicos, né? Isso tudo está em ordem de complexidade, tá, galera? Desequilíbrio, movimentações corporais, no caso aí entrariam as bases e modos de se mexer, né?
As ações de cair, que são técnicas, por exemplo, de evitar uma queda, de você não se machucar, um rolamento, talvez, isso também está presente nas lutas. Ataques e contra-ataques, defesas e movimentos especiais. Esses movimentos especiais são aqueles movimentos que não se enquadram em nenhuma das outras ali, ou combinações, né? Então, a gente tem fintas, que é quando você finge que vai fazer uma coisa e faz outra na luta. Você tem também as combinações de golpes, mesclando ali uma técnica de queda, mais uma técnica de golpe, por exemplo. No karatê tem bastante disso. Então, esses são os tipos de ações que o professor vai poder trabalhar em aula, tá? Pode passar para o lado. Isso. Daí vem o pulo do gato, né? Que é a ferramenta que a gente vai ter para trabalhar isso na escola de maneira divertida, pensando sempre que a educação física tem que ter, né, um apelo para o aluno poder fazer sem se doando ali, né, estando presente. Então, essa ferramenta que a gente vai usar, pode passar, ela é o jogo de oposição, né? Os jogos de oposição são um dos elementos uma das ferramentas bem eficientes para a gente trabalhar as lutas e todos aqueles conteúdos que a gente viu nas ações de combate. E aí eu peguei uma definição de jogo de oposição aqui de 2010, né, do Souza Júnior e dos Santos, mas também existem outras, foi só para ilustrar mesmo, vou ler para vocês. Os jogos de oposição aqui abordados têm como características o ato de confrontação que acontece entre duplas, trios ou até mesmo grupos. Seus objetivos são vencer o adversário, impor-se fisicamente ao outro, respeito às regras e, acima de tudo, assegurar a segurança do colega durante as atividades, né? Então, vamos passar para o lado para eu dar um exemplo aqui de aula. Isso. Pode abrir tudo? Ok. A gente tem aqui, pegando, então, um tipo de ação desequilíbrio. Como que eu posso trabalhar com desequilíbrio na aula? Então, pegando as ações sem implementos, o professor vai ficar livre, né, para escolher isso. Então, nós temos as ações de projeção e as ações no solo, né? Lembrando, ação de projeção, ação de solo e ação de percussão. No caso, para trabalhar o desequilíbrio, eu vou usar essas duas. As ações de projeção, elas são em pé. E aí eu tenho estático, dinâmico e movimentação de perna, variando as bases. E nas ações de solo, eu tenho estático e dinâmico no solo. Só para destacar, caso vocês não entendam, o estático seria, por exemplo, um jogo de oposição onde os alunos eles ficam parados ali com a base fixa, né? O professor determina uma base e eles têm que ficar com o pé fixo ali e tentar desequilibrar o outro. Já o dinâmico é quando eles estão mais soltos. Então, por exemplo, se você marcar um território, um círculo no chão ou um tatame, e aí deixar o aluno variar, né? E dentro das ações de projeção, o professor ali ele pode fazer também uma movimentação de perna, ensinar diversas bases, e aí pode trazer várias modalidades, em vez de ter que ser especialista em uma só, mostrar para o aluno que existem várias, né? E isso traz um conhecimento maior para o aluno. Pode passar? Então, aqui, eu peguei essa imagem para dar esse exemplo de jogo com vocês. Ó. Nós temos aqui um jogo de desequilíbrio, onde os dois alunos ficam de joelho, né? Então, está dentro das ações de solo ali, com a mão no ombro. Essa questão da mão, o professor de educação física pode criar também, inventar regras, ou criar as regras com os alunos, né? E o objetivo é desequilibrar o colega, fazer com que o colega encoste as costas no chão. Esse seria um exemplo, né? E aí a base, eu posso botar os alunos de joelho com a base fixa ou deixar eles variarem, né? Pode passar para o lado para a gente ir para o próximo. Esses jogos funcionam muito bem, tá, galera? Costuma funcionar muito nas escolas. Até na faculdade de educação física a gente se divertia lá fazendo, né? Um monte de gente mais velha já. Então, vamos lá. Os tipos de ação: agarrar, puxar e empurrar, que ainda são movimentos mais básicos ainda. Temos as ações de projeção e ações no solo, e ambos a gente utiliza o corpo ou a roupa do oponente. Tá? Então, passa para o lado. Isso. Essa é uma foto, um arquivo pessoal meu, foi uma atividade que eu passei para os lobinhos, né, daquele movimento do escotismo, e funcionou muito bem essa atividade. O objetivo era o seguinte, ó, eu botei as duas meninas ali de pé, tinha a lona no chão ali marcando, e o objetivo era empurrar o colega para fora da lona, certo?
E aí eu deixei elas criarem e se mexerem da forma que quiserem. E a única regra ali era não tocar na roupa, né? Não puxar a roupa, a camisa. Então tinha que empurrar ali o ombro ou a perna do colega, deixei livre. E aí, a nível de curiosidade, essa atividade tem alguns anos já, se eu não me engano foi 2016, essa menina de amarela, ela se chama Gabi, e ela, uns 2 anos depois, ela foi minha aluna na escola lá da ilha, no Dimágio, e ela estava toda empolgada com lutas, aí ela começou a fazer jiu-jitsu também, os pais dela botaram ela no jiu-jitsu. Então, assim, eu fiquei bem orgulhoso, que eu acho que nesse dia eu despertei uma sementinha nela, né, de gostar de lutas, e até hoje ela pratica. Isso é bem legal. Pode passar? Isso. Aqui eu vou usar um outro exemplo com implementos também, né? Então, usando ataque, o tipo de ação ataque e contra-ataque, nós temos as ações com implementos e ela se divide nessa categoria em 3 ali, com um implemento em uma das mãos, com um implemento usando ambas as mãos, então, no caso, um bastão ou uma espada grande, né? Ou com 2 implementos, um em cada mão. E aí, uma das atividades legais de se fazer, que eu também já testei, não na escola, mas na UF, pode passar para o lado, vou mostrar a imagem, é esse jogo de esgrima que a gente bota, por exemplo, os alunos com um avental, né? Faz com eles ali uma espada de jornal e usa tinta, aquela tinta que sai com água, obviamente, avisa para eles que tem que vir com roupa para poder se sujar. E, previamente, o professor pode trabalhar também alguns elementos de base e de movimentação para o aluno também não chegar completamente cru, né? Para ele já saber como se portar ali naquele jogo. E costuma ser muito divertido também. É uma forma legal de se trabalhar com um jogo de oposição. Pode passar? Então, agora eu botei o Bender aí, dizendo que entendeu, né? Eu acho assim, os jogos de oposição, eles trazem uma possibilidade enorme de atuação na educação física escolar e para trabalhar lutas, né? Na educação física escolar. E assim, a vantagem é que o professor ele não precisa ser esse especialista todo, ele basta conhecer, pegar aquela tabela, conhecendo os elementos as ações que englobam as lutas, né, que estão presentes nas lutas, e a partir disso ele vai usando a sua criatividade como professor e consegue desenvolver essas habilidades com os alunos de uma maneira divertida, né? Os jogos, obviamente, cada professor vai ter uma abordagem para aplicar esses jogos, uma dinâmica, mas essa é a sugestão que a gente tem com essa base literária. Então, pode passar. Isso. Então, recapitulando aqui, primeiro eu vou falar sobre o preconceito. Pode voltar um. Isso. Eu vou falar, então, sobre o preconceito com as lutas. O preconceito com as lutas se dá pela falta de conhecimento sobre as práticas e suas possibilidades nos dias atuais, né? Então, é importante que o professor tenha essa consciência e saiba argumentar, né? Tudo está na argumentação. Então, se o professor consegue, se ele tem a base suficiente para poder argumentar e se defender na hora de propor um conteúdo e explicar para os alunos também, né? Barganhar com os alunos, isso fica muito mais fácil esse processo e a gente consegue combater esse preconceito aí que inevitavelmente acontece pela mídia e tal, afinal, muito dinheiro envolvido, né? Pode passar. As lutas, artes marciais e esportes de combate seguem sendo uma excelente alternativa de atividade física para qualquer pessoa interessada com as devidas adaptações. Então, obviamente, como qualquer outra prática, as artes marciais elas estão aí disponíveis, né? E elas sempre têm se for dada de maneira adaptada e bem planejada, se o professor for preparado, ele consegue ajudar com o objetivo do aluno, seja ele qual for. Às vezes é só o bem-estar, né? Às vezes a pessoa precisa fazer um fortalecimento corporal. Por exemplo, o Tai Chi Chuan, ele costuma ser muito utilizado por pessoas da terceira idade e ele tem todo um aspecto de desenvolvimento motor, né? Com exercícios isométricos e tal. E isso funciona muito bem para o fortalecimento. E aí você tem o aluno que quer só socializar. Então, isso tudo a gente consegue trabalhar com as lutas hoje em dia. Pode passar?
Na educação física escolar, as lutas seguem como conteúdo obrigatório nas escolas e possuem uma base literária suficiente para o suporte ao professor. Essa base literária, ela não está nos documentos oficiais, né? A gente tem que procurar por fora, por isso que é importante esses semana acadêmica, apresentação de seminários e tal, esse intercâmbio dos professores é muito importante para a gente se manter sempre atualizado, né? Mas existe essa base literária e mesmo sendo um conteúdo obrigatório e a gente ter que falar das modalidades, talvez sem a preparação na época da graduação, né, de educação física, a gente consegue ainda esse suporte e resolver essa questão. Pode passar mais um? Beleza. Apesar da organização de conteúdos tratar dos aspectos motores das lutas, as aulas devem abordar temas que considerem a formação integral do aluno e a multidisciplinaridade escolar. Ou seja, a organização dos conteúdos, beleza, ela é feita com base nas ações das modalidades, das lutas, né? Comuns em várias lutas. Porém, a gente tem que pensar que a escola ela não é só para... A gente já saiu do tecnicismo na educação física já há alguns anos, talvez décadas já, né? Apesar de isso não ser uma realidade em todas as escolas, mas a gente tem que ir nessa direção. E dá para fazer, né? Aliás, fica mais fácil fazer quando a gente aborda os conteúdos, quando a gente organiza os conteúdos dessa maneira, a gente consegue, junto com aquela temática da semana, por exemplo, talvez passar um exercício, uma pesquisa para o aluno fazer em casa, para ele trazer na próxima aula e apresentar sobre algumas modalidades que utilizam aquele repertório motor, por exemplo, né? E a gente pode fazer também essa multidisciplinaridade. Imagina você falar sobre as lutas, a história das lutas, para uma turma que está aprendendo, junto com a aula de história lá, sobre o processo, sobre o período neolítico, né? Isso ajuda até a fixar o aluno na... Talvez eu não tive isso na escola, né? Mas talvez se eu tivesse, eu ia aprender muito mais fácil as duas disciplinas. Nas lutas tem muita coisa também que a gente pode usar com aulas de física, né? Com questão, por exemplo, de centro de equilíbrio, de você ter que abaixar a base para poder ficar mais equilibrado. E aí tem toda uma explicação lá física para isso. Alavancas, né? Sistema de alavancas, quando a gente vai ensinar uma queda também. Ou então uma raspagem, que a gente chama de um movimento de solo, que existe muito no jiu-jitsu, que a gente também usa o peso do corpo do adversário para facilitar a nossa raspagem. Então, assim, é um universo de formas de se trabalhar com a multidisciplinaridade utilizando as lutas, né? Basta ter vontade, basta o professor ter vontade e os professores das outras disciplinas colaborarem também, né? Ter esse intercâmbio. Então, pode passar, já está acabando já, galera. Considerações finais. A primeira sobre a biodinâmica sociocultural. Eu queria falar um pouco sobre isso. A gente tem uma predominância muito grande de pesquisas em biodinâmica, né? Principalmente na educação física. E a parte sociocultural e pedagógica, elas ficam um pouco de lado. E talvez por isso eu diria que muitos professores a gente não acaba faltando conhecimento sobre alguns aspectos socioculturais e pedagógicos na educação física, e muitos professores prefiram trabalhar apenas com a questão motora, biodinâmica, porque é o que tem mais, é o que é o mais fácil de se fazer, né? Então, o nosso grupo de pesquisa lá na UF, o CEPLAMEC, ele também está tentando caminhar nessa direção. A gente está, não só para a educação física escolar, mas, por exemplo, eu estou pesquisando sobre o boxe, para eu tentar entrar no mestrado daqui a um tempo, e também por essa linha pedagógica e sociocultural. Então, é uma área que a gente está avançando e ela é bem interessante, e fica o meu apelo aos professores para também ajudarem isso, né? Fomentarem os estudos sociocultural e pedagógico. Pode passar. Nós temos aqui as metodologias sobre os jogos na educação física, que é um tema que eu não domino, mas eu acho muito interessante. Eu estou tentando estudar sobre isso também. Isso vai ajudar muito a abordar as lutas nas escolas, não só as lutas, mas qualquer outra atividade, né? Existem várias formas de você trabalhar o jogo na educação física. Você tem abordagens que o professor intervém no meio do jogo, tem outras abordagens que a intervenção é no final, tem outras abordagens que o aluno que cria as regras do jogo coletivamente. Então, assim, isso tudo, e tem nomes, né, para cada coisa dessa,
é interessante também o professor de educação física ir nessa direção e isso vai engrandecer muito a sua prática, né? E, obviamente, a experiência dos alunos também, porque os alunos gostam dessa diversão, né? Passa para o lado. Isso, o empoderamento do professor versus o preconceito, que foi o que eu falei, sobre o professor ter o conhecimento necessário para combater esse preconceito que às vezes surge pelos pais, pelos professores, pelos alunos, pelos coordenadores e diretores. Então, se o argumento estiver na ponta da língua, se você conseguir estruturar o seu plano de aula ali, o plano de ensino, né, e de maneira coerente e fundamentada, fica muito fácil você combater isso e as portas acabam se abrindo e tudo flui, né? Tudo funciona melhor com isso. Pode passar? E só apelo aos alunos que eu botei para pedir para os alunos que estiverem assistindo também que agradecer e pedir aos alunos que eles entendam, né, a educação física não só como uma área recreativa da escola, mas como uma área de ensino, né? A recreação, não, ela, apesar de fazer parte da educação física em outros aspectos, em outros espaços, na escola a gente tem muito mais o que fazer, muito mais o que avançar. E o aluno que entende isso, ele acaba ajudando muito o professor. Eu tenho bons alunos nesse sentido que me ajudam a trazer a turma para as práticas que eu quero, né? A gente está acostumado aqui no Brasil, por causa da cultura, dos alunos quererem sempre futebol, né? E a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma. Não que não possa haver tipo, uma barganha com o aluno de deixar talvez um tempo no final da aula, não sei. Cada professor vai ter o seu jeito de trabalhar, mas é importante o aluno ter esse conhecimento e é legal o professor conseguir, tendo conhecimento suficiente, né, o professor consegue argumentar com o aluno e fazer ele entender a necessidade daquela prática, daquele jogo diferente, às vezes, né? Ou então alguns jogos que deixam o aluno um pouco desconfortável, né? Você botar um jogo, por exemplo, voltado para pessoas com deficiência, aonde você simula aquela experiência com o aluno, né? Vendando o aluno, por exemplo. São jogos que às vezes o aluno fica desconfortável na hora de se preparar para fazer a atividade, mas que tem um ensinamento enorme por trás daquilo e colabora muito para o engrandecimento dele, né? Então, pode passar. Aqui são as referências que eu utilizei. Pode passar mais um. E meu agradecimento, né? Muito obrigado por essa oportunidade. Foi legal falar sobre um assunto que eu gosto muito, né? Eu vou deixar aqui o meu e-mail e o meu Instagram para quem quiser entrar em contato comigo. A gente pode trocar ideias sobre lutas, sobre educação física e sobre o que vocês quiserem. Eu deixei aqui 2 fotos legais que eu só tomei consciência disso depois que eu fiquei um pouco mais velho, né? Que é uma foto da primeira luva que eu ganhei da minha madrinha e uma foto minha lutando ali quando eu era criança com um chapéuzinho. Eu sempre gostei muito desse tema e é uma honra poder falar isso e trabalhar com isso hoje em dia, né? Eu me sinto muito, muito grato por tudo isso. E é isso, é como se fosse um sonho mesmo, né? Então, muito obrigado, galera. Vou abrir agora para perguntas, tá? Pode encerrar a apresentação. E aí, o que vocês quiserem falar aí, só mandar. Eu vou até fechar um pouquinho o microfone aqui. Obrigado, galera. Jonathan, muito obrigada. Adorei ouvir você novamente. Eu não consegui acompanhar o chat porque eu estava projetando a sua apresentação, e aí eu fiquei pensando, fazendo uma viagem aqui enquanto você apresentava. Eu até preparei algo aqui para te mostrar, para todos, aliás, todos e todas. Com base naquela conversa nossa, eu desenvolvi algumas das atividades que você comentou hoje, e é como você falou, foi um sucesso. Eles não resistiram, né? Aliás, tive algumas resistências, poucas, muito poucas, mas assim que o conteúdo foi introduzido, que nós começamos a trabalhar, a aceitação foi muito boa
E os resultados também foram muito interessantes. Então, enquanto a galera, se alguém quiser abrir o microfone, abrir a imagem, a hora é agora, tá, pessoal? Fiquem à vontade, se preferirem, podem colocar as questões de vocês no chat também. Eu vou abrir esses slides para mostrar aqui, então, enquanto isso. Beleza. Obrigado aí, galera do chat que está mandando. Deixa eu ver. Acho que vai. Vamos ver. Aparece para vocês alguma coisa? Aqui ainda não apareceu para mim não, Cássia. Tá. Hoje está um pouquinho lento. Bom, deixa eu tentar novamente. Ele deu uma travadinha aqui. Vocês me ouvem? A gente está te ouvindo sim, eu estou te ouvindo. Só que eu não estou vendo imagem nenhuma. Entendi. Que bom que vocês me ouvem, então. A tela travou para mim, eu não consigo fazer nada. Parece que vai partilhar, mas não está indo. Mas, de qualquer maneira, a gente pode continuar aqui o bate-papo. Eu sei que tem outros professores aí no chat. Se alguém quiser falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Pode perguntar, galera, qualquer coisa aí. Oi, Jonathan. Oi, André. Parabéns aí pela apresentação, excelente. Gostei muito, muito, muito. Jonathan, Obrigado. eu tenho uma curiosidade a respeito de uma luta, quer dizer, de uma arte marcial, enfim, que é o Krav Maga. É essa luta que o exército de Israel utiliza, não é essa? Sim, é essa mesmo. E a minha pergunta é o seguinte, porque realmente eu nunca fui a fundo e tal. Ela surge, se tem alguma informação, por exemplo, é uma questão cultural ou é um tipo de luta montada, vamos dizer assim, que eu sou leigo, para um fim específico? Ou seja, é em função da luta corpo a corpo de um determinado exército que ela surgiu, ou ela é uma evolução cultural de alguma coisa? Olha, eu não vou saber te dizer especificamente da origem do Krav Maga, mas eu sei que ela foi desenvolvida, toda a estrutura sistemática dela é voltada para a defesa pessoal e para a utilização em guerra, né? Por isso que os soldados lá israelenses usam. E aqui no Brasil, né, a gente tem alguns professores que trabalham com Krav Maga com essa pegada de defesa pessoal, também para diversos públicos, mas a linha dela é essa, você se defender. E aí o Krav Maga ele passa não só pelos conceitos técnicos, né, da defesa pessoal em si, mas também pelos aspectos teóricos, né, e de comportamento. Então, de você se comportar em um ambiente que parece ser hostil, de como você deve conversar com alguém que possa estar fora de si, né, para você sempre se preservar. Essa é a filosofia que eu sei, até onde eu sei, do Krav Maga, entendeu? E, assim, até na escola também, eu acho que a gente pode trabalhar ela, obviamente que adaptando os conteúdos, mas é bem interessante também. Eu gosto muito de defesa pessoal. No caso, a minha formação de defesa pessoal foi outra, não foi do Krav Maga, entendeu? Eu treinei Urukan com o meu mestre, que é uma luta que era da Brigada Paraquedista, lá nos anos 60, 70. Mas é bem parecido, assim, as técnicas, né? É bem legal. Ah, legal, valeu, cara. Interessante. Eu sempre ouvi falar da questão do uso do exército, eu, por exemplo, não sabia que tinha a ver também com uma questão de comportamento associado, né? Então, é muito interessante. E queria saber, assim, aproveitando, como é que você enxerga
essa mudança assim, da popularização do boxe para o misto de lutas que são, na verdade, faz parte, né, do MMA, toda essa questão desse espetáculo que se cria, né? E como é que isso é visto assim dentro do meio, vamos dizer assim, acadêmico? Então, a gente vê o esporte espetáculo no meio acadêmico com maus olhos. Não que a gente não goste, né? Eu gosto, eu consumo material de luta, eu dou aula para alunos que competem também, mas os maus olhos que a gente vê é no sentido do problema que isso traz para o entendimento das pessoas e para o processo civilizatório, digamos assim. Então, a gente tem... É como se fosse na contramão do processo civilizatório, né? A gente tem, por exemplo, uma coisa que acontece muito no MMA e no boxe também profissional, né? Não no boxe olímpico, que é o trash talk, que é quando um atleta fica xingando o outro, falando besteira, e isso acaba vendendo muito a luta, porque você cria um personagem, você cria um vilão e um mocinho, e isso vende, entendeu? O ser humano gosta desses embates, né, entre o bem e o mal, desde sempre. E isso vende muito, é interessante. Eu também não estou imune a isso, eu também fico querendo assistir a luta quando acontece isso, mas isso acaba sendo um desserviço para o que é as lutas de maneira ampla, né? Porque, como eu falei na apresentação, a luta espetáculo, ela é uma manifestação, é uma pequena fração de toda a complexidade que é esse elemento da cultura corporal, entendeu? É uma coisa muito mais ampla. E é isso, no meio acadêmico a gente tenta desconstruir essas coisas, né? Porque assim, eu vejo, um certo ponto de vista, independente da luta, é uma luta em que você tem, normalmente, o corpo junto com a mente, né? Naturalmente, porque você está pensando o tempo inteiro durante uma luta, como se fosse um jogo de xadrez, você observa movimentos, e aí eu estou falando como leigo, né? Você tem a superação de algum movimento para imobilizar, para derrubar, para alguma coisa, e pronto, né? Agora, essa questão, eu acho que é muito complicada, né? De você ter, assim, por exemplo, nitidamente, a gente não pode negar que instintivamente o ser humano ele tem aquela proximidade com, porque também é um movimento tão diferente, assim, quando você vê uma luta, por exemplo, uma briga de rua, ele é tão diferente que geralmente a gente paralisa e às vezes a pessoa quer até ajudar a separar alguma coisa assim. Tem gente que se paralisa, por exemplo, e não consegue ter ação nenhuma. Até gostaria, mas assim é muito chato quando você vê, assim, na minha opinião, assim, não basta vencer, né? O cara tem um fator violência, gente, né? O cara já está caído, o cara está socando, socando, socando. Você vê que nitidamente não tem necessidade, às vezes, de certas coisas para que você faça. Então, a minha crítica, claro, com todo respeito, né, às manifestações, até que ponto, né, isso é legal, isso é cultural, pode ser divertido sem talvez ser tão violento, né? Eu acho que é isso que vocês pregam quando você fala na questão da contramão das coisas que ocorrem. E eu estou falando como leigo, né? Nunca pratiquei e tal, acho legal, mas nunca passei de uma briga de saída de escola. Então, com esse garoto. a gente confunde muito por causa dessa, como eu falei, do aspecto da mídia, a questão da briga com a luta. Isso tudo que você está falando é justamente o que é a nossa luta diária, porque é o que a mídia passa. Então é por isso que eu falei na apresentação também que eu não julgo quem acaba chegando na escola, por exemplo, achando que luta é briga, porque isso se confunde quando a gente vai pensar na mídia, né, no que vende. Então, a gente como professor de educação física, a gente tem que ir nessa contramão, né? Não só professor de educação física, eu digo qualquer professor também, de explicar como que as manifestações se dão. Por exemplo, um atleta, você tem muitos atletas que eles têm os valores marciais ali que a gente chama, né? Os aspectos morais e filosóficos das lutas, muito bem trabalhados. Um exemplo, por exemplo, é o Lyoto Machida, do UFC. O Lyoto Machida tem várias lutas dele, se você botar no YouTube lá, mesmo lutando MMA, que quando ele derruba, às vezes ele dá um soco, derruba o cara,
ele não dá o próximo, ele espera o juiz separar, entendeu? Ele fica assim, vendo se o cara tá bem, depois ele agradece a luta, ele vê se o cara tá certinho. Agora, tem outros, como por exemplo o Toquinho, que era um atleta aí, se eu não me engano, de luta livre, ou é do MMA, mas ele vem da luta livre ou do jiu-jitsu, eu não lembro, que ele foi expulso do UFC, porque em várias lutas seguidas, ele finalizava o cara, ele era um bom lutador, né? Então ele finalizava o cara, aí o juiz mandava soltar, ou o cara batia e ele não soltava, como se quisesse quebrar, sabe? E isso é inadmissível, inclusive para esse tipo de evento que às vezes soa muito violento, como o MMA, né? Tanto que ele foi expulso. Mas assim, ele é expulso, mas continua em outros lugares e trabalhando com a luta. Então, assim, como qualquer coisa na vida, a gente tem que separar as pessoas das práticas, né? A luta é como se fosse uma ferramenta. Ela pode ser usada como uma arma ou ela pode ser usada com um viés pedagógico, né? E é importante a gente trazer sempre, reforçar sempre o lado bom, o lado saudável da coisa, né? E ir na contramão do lado ruim. Eu acho que isso faz parte do processo civilizatório, esse confronto, e com o tempo, isso aí já é um machismo meu, né? Eu acho que com o tempo a tendência é isso ser cada vez mais mal visto. Hoje em dia a gente, por exemplo, a gente tem outro exemplo do MMA, o Borrachinha, ele ficou fazendo trash talk com o Adesanya agora, semana passada, retrasada, sei lá, um atleta que era campeão do UFC. Ficou falando mal do cara, xingando, um monte de coisa. E aí chegou na luta, ele perdeu, né? Só que, mesmo o Borrachinha sendo brasileiro, pelos meus amigos que eu vi acompanhando, todo mundo estava torcendo pro Adesanya, porque ninguém mais, a tendência é ninguém mais gostar disso. Essas atitudes ruins que eram assimiladas às artes marciais, né? Elas estão deixando de ser, eu acho, a minha visão, né? Eu não fiz uma pesquisa sobre isso, mas eu acho que ela está deixando de ser predominante, entendeu? Entendi, Jonathan. Até vou deixar espaço para mais alguma pergunta, senão vou acabar te monopolizando. Mas assim, Depois a o gente que eu conversa mais. reparo, não, o que eu reparo é o seguinte: hoje em dia, dentro das redes sociais e tudo mais, apesar de não estar inserido nelas, mas eu escuto, vejo, leio de tabela, o que eu reparo é uma espécie de uma moralização de certos aspectos, né? E que muitas vezes são educadores, né? Então, comportamentos, opiniões que antes ficava naquela mesa de almoço de domingo, que tinham opiniões super preconceituosas. E, ao mesmo tempo, você vê a ascensão, né? Uma coisa como é que eu vou dizer? São atitudes que, às vezes, o ser humano vibra, mesmo nos dias atuais, que está tão moralizante em certos aspectos, que, às vezes, um certo culto a uma violência desnecessária, né? Até jogar bola tem uma certa violência, tem corpo batendo, tem entrada e tudo mais. Mas, assim, o que me impressiona é essa contramão também, né? Essa mudança de valor. Então, enquanto palavra, enquanto pensamento, existe talvez não sejam os mesmos que estão cobrando, mas eu vejo esse lado, por esse lado também. Não sei o que você acha. Não, eu concordo totalmente. Isso que você está falando, eu concordo totalmente. É isso mesmo. Como eu falei, o processo, eu acho que esse processo ele é lento, né? Mas ele vai acontecendo. O que você falou no início sobre o que você vê nas redes sociais, muitas vezes também é verdade. A questão daquela conversa de domingo, né, com algum parente mais preconceituoso, acaba se aflorando na internet e faz parecer que é uma opinião geral, né? Isso ganha uma dimensão maior do que aquele almoço que antes ficava só fechado ali. Mas é isso aí, vamos avançando. A gente, como educador, vai nessa direção. Jonathan, eu acho que agora deu certo, eu acho que eu vou conseguir mostrar a imagem. Show. Vamos ver. Mas a última tentativa. Daí vocês, por favor, me digam se aparece para vocês. Aparece ou não? Apareceu. Aparece.
Ah, legal. Então, eu queria, Jonathan, isso daqui é uma espécie de homenagem também para você, para os alunos que estão aí. Acho que é a turma do Marcos Fernando, se eu não me engano, a turma dele do ano passado. Eu sei que ele está aí assistindo. É um momento de Legal. saudade também. Essa aula aqui, ela foi inspirada na esgrima, né? E aí aqui eles estão, então, confeccionando as espadas, e nós usamos a tinta. Então, foi uma experiência bem legal. Infelizmente, eu não, no período, eu não tive a ideia de fotografar tudo que foi feito, né? Um pouquinho de cada coisa, senão eu teria mais para te mostrar hoje, para mostrar para vocês. E aí, Legal. aqui é um aluno, né? Esse aluno ele não está mais conosco, ele foi transferido, o Fernando, e aí ele pratica, e aí o Muay Thai. E aí ele ofereceu, né? Nós combinamos, eu elaborei junto com ele, né? Ele com o saber dele, e aí eu com o olhar de professora, mas de professora que não tem experiência com lutas. Nós organizamos esse momento e foi muito legal. Foi uma experiência, como você falou, para desconstruir essa ideia, né? Essa representação de que luta é a mesma coisa que violência. Foi assim, foi maravilhoso. Eu acho que foi uma das coisas mais valiosas, as discussões que aconteceram sobre isso, né? No primeiro encontro, eu pedi para eles pedi para eles falarem o que vinha à mente deles quando eles pensavam em lutas, né? E aí eu queria identificar o que eles pensavam e também queria ver se apareceria a palavra violência. E apareceu. E aí lá no final, né? Depois da última aula, nós conversamos um pouquinho sobre isso também, e aí eu acho que conseguimos desconstruir um pouquinho essa ideia. Então, foi muito legal mesmo. Aqui já é Muito uma bom, outra, legal. aqui já é uma outra experiência, que foi uma mostra, né, uma mostra de dança, de talentos, e aí teve um grupo que apresentou a capoeira. Então, foram coisas legais que aconteceram e que emergiram daquela conversa que nós tivemos, né? Assim como essa palestra de hoje também vem daquele dia. Sou muito grata É. por aquela experiência. Eu que agradeço, Cássio. Foi muito legal falar com você. É bom esse intercâmbio, né? Eu gosto também de. Eu acho sempre enriquecedor. Eu tive essa surpresa no grupo de pesquisa, quando eu comecei a participar, né, de como que faz diferença para um professor estar em contato com outros professores atuantes, né? Porque quando a gente sai da faculdade e vai só trabalhar, por exemplo, a gente fica um pouco isolado e, e acaba perdendo essas oportunidades. Foi bem bacana essas imagens aí, é bem legal. Será que tem mais alguém querendo fazer mais alguma colocação? O Jonathan está com o tempinho dele já no finalzinho. Daqui a pouquinho tem que ir. O João Pedro colocou. É verdade. Quando você falou dos jogos de oposição, a que mais fez sucesso é essa que o João Pedro colocou agora, que é aquela do tatame, né? Que também usa uma bola de ginástica. É aquela bola que é bem utilizada no Pilates, aquela grandona. Sei. Aquela foi um sucesso. Daria para fazer uma competição só com aquele jogo de oposição. Até eu entrei na brincadeira com eles. Foi Mas muito legal. qual a regra que vocês usaram desse? Dá Você para fazer lembra, João várias, né? Pedro? Pode abrir aí. Abre aí, João. Conta aí pra gente. Vê se você lembra. Eu acho que eu lembro, sim, mas o João Pedro é ótimo também para falar. Opa. Eu lembro que era tipo no tatame, aí eram dois participantes com o objetivo de dominar a bola, eu acho. Eu acho que é isso, né? Ficou bem baixinho, mas eu acho que eu consegui ouvir, eu lembrei também. Foi isso mesmo. Nós improvisamos um tatame, nós não temos. E aí colocamos a bola de pilates, né, no centro, e dois alunos sentados, aí estabelecemos as regras, o que não podia, o que podia e o que não podia, né? Não podia levantar, não podia tirar determinadas partes do corpo do chão, e aí quem dominasse a bola, como o João falou, quem conseguisse obter a posse da bola era o vencedor, né? E foi um sucesso, foi simplesmente um sucesso. Eu acho que ninguém quis ficar de fora dessa atividade. Até eu fiz com eles, perdi. Os alunos adoram, né? Quando a gente participa da bagunça ali.
Eu já fiz essa atividade também, mas lá na escola não tinha bola de pilates. Aí eu fiz com a bola normal, que foi de basquete, que ela é maiorzinha, né? Aí tinha que dominar também. É muito maneiro, essas atividades são bem divertidas e desenvolvem um monte de questões, né, nos alunos. Bem legal. Exatamente. Então, pessoal, chegou, são 13h20 agora. Jonathan, eu gostaria de te agradecer muito, muito, muito mesmo por esse momento, agradecer aos participantes, a todo mundo que está assistindo, e gostaria de saber se você gostaria de deixar mais uma palavrinha final, para a gente encerrar, então, com chave de ouro esse encontro. Ok. Então, eu só tenho a agradecer, né? Foi muito bom essa atividade aqui, essa oportunidade. Sempre que vocês quiserem me chamar, eu estou aí à disposição. Quando acabar essa questão da pandemia aí, vai ser um prazer fazer uma aula presencial. A gente pode trazer algumas coisas aí. Eu penso em alguma atividade diferente que vocês ainda não tenham feito e a gente se diverte. E agradecer também aos que estão assistindo, né? Ao André também aqui, o João, todo mundo que está aqui no chat. Valeu. Muito obrigado mesmo. E é isso, é um prazer, espero poder ter contribuído um pouquinho aí com vocês. Contribuiu muito, muito obrigada. Professor André, podemos encerrar a gravação, então.